Sword Art Online, Boninho no Boninho Verso, Mitadas, Razengans e o que mais tem nesse desenho além de mutantes? Isso mesmo, gados. Muita coisa aconteceu no episódio de hoje, então chega de enrolação e vamos começar o review. O episódio já começa daquele jeito, com o Gambit sendo um gado. Ele faz um cafezinho pra agradar a vampira, porém o velho da lancha foi mais rápido. Obrigada, Remy, você é fofo, mas o nosso novo chefe foi mais rápido. E o Magneto não perde a oportunidade pra humilhar o Gambit. Eu quero um cappuccino, já que você tá aceitando pedidos. Não, quem pede aqui sou eu. Gambit, tu vai ter que ser um pouquinho mais esperto. E descobrimos que esse dia aí é o aniversário da Jubileu, que queria comemorar na farra do fliperama junto com os X-Men. Porém, o Magneto é chatão demais e não permite, ele queria que os X-Men fossem treinar na sala de perigo. Que, se parar pra pensar, ele não passa de um videogame gigante de realidade aumentada, mas a Jubileu fica indignada e vai pro quarto dela, junto do Mancha Solar. Sei. Diga nada, mas lá eles acham um console de videogame chamado Motendo. Referência a Nintendo, só que com M de Mojo, o vilão que apareceria no episódio. Então, do nada, o jogo se ativa e começa a sair tentáculos dele que puxam os dois pra dentro do videogame, ao melhor estilo Sword Art Online. A Jubileu e o Mancha Solar acordam como se estivessem ainda no quarto, porém eles são atacados por uma sentinela. E na verdade vem que estão no meio da cidade cercados por várias sentinelas. E a Jubileu até dá conta delas, mas estava ficando complicado. Até que um orelhão começa a tocar, e ao atender, eles são mandados para outro lugar, a Genosha antiga, do tempo que era só uma armadilha para escravizar mutantes. A Jubileu até lembra de quando ela, o Gambit e a Tempestade ficaram presos lá. Porém foi aí que eles se deram conta que de fato estavam no videogame, quando eles estão sendo atacados e de repente os inimigos são derrotados. E eles veem que alguém ajudou eles, porém não tinha como chegar até ela, por causa de uma barreira, a parede invisível do jogo. Então nesse momento é revelada a mente diabólica por trás da loucura desse jogo. Nada mais nada menos do que o Mojo, um dos vilões mais bizarros dos X-Men. Que coisa horrorosa! Olha essa desgraça! Bom, o Mojo basicamente é uma espécie de Boninho, ou seja, ele comanda reality shows e programas do Mojoverso, um outro universo paralelo ao nosso, porém os shows do Mojo estavam com baixa audiência, e o Mojo se alimenta de audiência, então ele estava bem desnutrido. E para sair do Fome Zero, o Mojo teve a ideia de criar um jogo de videogame com a Jubileu de protagonista, e as fases também seriam baseadas nas experiências que a Jubileu teve. E para deixar as coisas mais parecidas ainda com Sword Art Online, se eles morressem no jogo, também morreriam na vida real. Então ela e o Mancha Solar jogaram o jogo pra valer, vencendo as fases. Teve até uma na Terra Selvagem, e nela a Jubileu tomou um dano fatal. Porém, milagrosamente a barra de vida dela se enche novamente. Era um trabalho da personagem misteriosa, que estava hackeando o jogo para ajudá-los. Mas chegou a hora de enfrentar o chefão. O Magneto era o boss final do jogo, e o Mancha Solar foi de arrasta logo no começo, então a Jubileu teve de enfrentar o Cabeça Branca sozinha. Ela teve a chance de descontar a raiva do velho. Ela percebeu que, como era um videogame, bastava se concentrar e aprender o padrão de movimentação do chefe. E nisso, ela viu uma brecha para finalizar o Magneto. Espero que ela não use esse acontecimento como um feito de força. Aí galera, me respeita, eu solei o Magneto. Não, Jubileu, não faça isso. Bom, após isso, ainda tava lá o Mancha Solar partindo dessa pra melhor, mas eis que surge uma vida extra pra ele. Então ele revive, mas o Mojo fica furioso, ao mesmo tempo que a Jubileu e o Mancha Solar são salvos pela hacker. Eles saem do jogo e vão parar num servidor de transmissão do Mojoverso. E finalmente é revelado quem era a pessoa misteriosa. Uma Jubileu idosa? Basicamente ela era uma cópia digital da Jubileu que o Mojo usou nos testes do jogo. E antes de ser deletada, ela conseguiu fugir e agora estava ajudando a verdadeira Jubileu. Mas, porém, contudo, todavia, o homem aparece, o Mojão chega para a luta final. A Jubileu velha toma o protagonismo na luta, ela mostra um uso muito legal dos seus poderes. Ela consegue patinar, ficando assim muito mais rápida e também manipular a forma da emissão dos poderes, transformando eles em lâminas. Muito legal. E para finalizar temos as duas Jubileus carregando um Rasengan lendário para jogar no Mojo.
E assim, o vilão foi derrotado de forma épica. E a Jubileu e o Mancha Solar acabam voltando ao mundo real, e meio que os hormônios entram em ação. Assim, muito legal ter esse foco na Jubileu, sempre bom dar desenvolvimento e história para todos os personagens. E assim, essa parte do episódio acaba e vamos para a história da Tempestade, que tá lá morando com Forge, que está tentando recuperar os poderes da Tempestade, porém a engenhoca dele não tá dando resultado. Mas ele continua se esforçando ao máximo para conseguir fazer a máquina funcionar, fazendo com que a Ororo se questione por que tanto esforço. E aí temos a revelação, o Forge diz que os esboços e as ideias iniciais da arma que tirou os poderes da Tempestade foram feitas por ele. Aí a casa caiu, a Tempestade se vê feita de idiota e fica irada com o Forge, que se revela mais um gado mutante. Eu poderia viver para sempre. E ainda assim, minha imaginação ilimitada nunca poderia pensar em uma coisa tão perfeita quanto você. Meu irmão, o papinho não cola com a Ororo, que dá um tapão nele e cai fora de lá, mas ela é atacada por uma entidade, que a faz voltar para a cabana do Forge. E lá, tanto a Ororo quanto o Forge veem que o inimigo é uma coruja do demônio, que morde / bica o Forge e meio que isso contamina ele com alguma espécie de veneno. E depois a criatura prende a Tempestade e então o episódio acaba. O vilão se denominou O Adversário, que é um vilão extremamente poderoso. Basicamente é uma entidade demoníaca supostamente imortal, que tem ligação com a tribo de nativos americanos que o Forge faz parte, os Cheyenne. E o Forge foi treinado pelos xamãs da tribo para lutar contra esse inimigo. Então se pressupõe que o Forge vai apresentar seus poderes místicos, coisa que eu nunca vi, então tô bem animado para ver o desenrolar dessa trama. Então é isso, galera, foi um episódio mais leve, focado ali no desenvolvimento da Jubileu. E muita gente não gosta do Mojo por ser um vilão muito fora do comum, mas essa é a proposta dele, ser bizarro e criar situações fora do comum, daí já estabelecidas nas tramas comuns dos episódios. E também é focado no humor, eu dei algumas risadas durante o episódio, mas gosto não se discute, não é mesmo? E também tivemos o gancho de como vai ser o desenrolar do plot dos poderes da Tempestade, agora que ela e o Forge foram atacados pelo adversário. E quais serão as consequências do envenenamento do Forge? Fica o questionamento para os próximos episódios. Bom, esse foi o review, espero que tenham gostado. Fica ligado pro próximo, eu espero que a gente se veja lá. Fiquem com Deus e tchau!